Nabal tosquiava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Aí eu quero que você vá comigo agora no capítulo 9, no versículo 9, perdão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas coisas, todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o caminho e voltaram. Vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Olhai, pois, agora e vê que há de fazer, porque já é de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele, tal filho de Belial, que se há a quem lhe possa falar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, essa é a tua palavra, não minha. É o Senhor quem fala, não sou eu. O Senhor preparou esse momento, o Senhor preparou essa oportunidade, Senhor, para que aqui estivéssemos reunidas, Senhor, para receber a tua palavra. A tua palavra nos abraça, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos direciona, Pai. Ensina-nos, Deus, nesta noite, como o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me quebrantado, Senhor, através dessa palavra. Que cada coração que aqui está nesta noite possa sair daqui recebendo essa palavra e tendo uma direção, sendo mulheres sábias, Senhor. Mulheres, Senhor, cheia da tua presença. Aleluia, Senhor, porque a tua presença é que nos conduz. Amém. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Irmãs, uma mulher sábia, ela é virtuosa e ela é uma mulher que, eu li uma tradução que é comparada a uma mulher que tem juízo, que anda em retidão, a sabedoria de uma mulher. Uma mulher que busca a sabedoria no Senhor, ela é considerada uma mulher que tem juízo e tem retidão. Esta mulher, Abigail, ela estava num relacionamento confuso, porque Nabal é um homem louco. Nabal é um homem, o próprio nome dele já fala, louco. Davi, ele havia ajudado esse homem. Os jovens falaram para ela que Davi, ele estava ali, ele pediu que os jovens fossem lá e pedissem ajuda a Nabal, porque ele estava precisando de ajuda naquele momento. E Nabal vira e diz: quem é esse Davi? Eu não conheço esse Davi.
Então, automaticamente, ele nega a Davi aquilo que Davi mandou pedir. Davi mandou pedir pão, Davi mandou pedir a ele que ajudasse ele naquele momento. Porque quando os homens dele precisou, os homens de Nabal, Davi ajudou. Davi estava ali, estava colhendo, e os próprios disseram que nunca faltou nada para ele. Mas Nabal não. Nabal, quando recebe o pedido de Davi, ele se faz de louco, se faz o nome dele, de louco mesmo. Ele diz: quem é Davi? Você acha que eu vou dar minhas coisas, a minha comida para esse que eu nem conheço? Sabendo que Davi era o rei e que ele deveria ajudar ele naquele momento. E ele não ajuda. E a palavra do Senhor fala que sabedoria, Tiago fala que se algum de nós tem falta, a gente deve pedir, porque o Senhor nos dá e não nos lança no nosso rosto. Ele nos dá. Então, uma mulher sábia, em momentos difíceis, vivendo relacionamentos difíceis, se ela busca na palavra, se ela pratica a palavra, ela tem a sabedoria nesse momento. E Abigail aqui, ela não estava na hora que os jovens foram até Nabal, mas ela era uma mulher respeitada pelos seus empregados. O empregado dela chega para ela e fala: olha, Davi pediu que o nosso amo ajudasse e ele se negou. E eu entendo que Abigail naquele momento era uma mulher que, Nabal era um homem bem sucedido, mas eu acredito que ela trabalhava. Porque o texto adiante vai dizer que ela vai e leva para Davi as coisas que Davi pediu. Porque o jovem falou para ela: Nabal fez aquilo que está escrito lá em Provérbios capítulo 1. Que a palavra dura, ela suscita a ira. Nabal suscitou a ira em Davi. Davi ficou louco. Davi falou assim: não, vamos juntar os homens e vamos lá, vamos acabar com eles. Vamos matar todo mundo. Porque a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. E Nabal suscitou aquela ira. Mas o jovem vai até a Abigail e fala para ela. E quando ela fica sabendo, ela não fala nada com seu marido. Ela vai lá, pega no estoque todas as coisas que Davi precisava, coloca, pede aos rapazes que vai na frente, que ela vai, e ela vai ao encontro de Davi. Ela vai lá porque ela sabia que estava uma espada sobre a casa dela. Ela sabia que a ira de Davi era rei. Davi ia juntar aqueles homens todos e ia ali para matar. Ia destruir todo mundo, porque Davi falou que não ia ficar nenhum. Por causa daquela ira que ele provocou em Davi. Mas Abigail, aí eu entendo a sabedoria. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, a palavra do Senhor vai falar que todo aquele que escuta essas minhas palavras e pratica é considerado um homem que edifica sobre uma rocha. E a palavra de Deus nos ensina que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, a partir do momento que nós buscamos sabedoria do céu, nós nos tornamos aquela que edifica sobre a rocha, que constrói e que levanta. Abigail tinha tudo para ser uma mulher depressiva, para ser uma mulher que ia olhar: não vou me cuidar, não vou cortar meu cabelo, vou me trancar no quarto, porque esse homem só me humilha. Porque se Nabal tratou o rei, os empregados do rei, sabendo quem era daquela forma, porque o normal que a gente sempre vê é quando a pessoa é ruim dentro de casa, ela trata os outros bem na rua, não é? Mas Nabal não. Imagina, ele tratou os de fora mal, imagina como que ele tratava os de dentro. Então Abigail tinha tudo para dizer: eu vou me trancar no quarto, vou ficar depressiva, não vou me cuidar, não vou fazer nada para esse homem, porque ele não merece. Mas não. Ela foi tirar aquela espada que estava sobre a casa dela.
Ela juntou as pastas de figo, juntou tudo e foi ao encontro de Davi. Então eu entendo que ela, naquele momento, ela estava edificando a casa dela sobre a rocha. Ela estava construindo sobre a rocha. E se nós formos ler o texto lá em Mateus, nós vamos ver que veio os rios e deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu. Porque toda mulher sábia que edifica a sua casa sobre a rocha, a casa se mantém de pé. Eu não sei como vocês estão aqui nesta noite. Eu não sei em que relacionamento vocês estão vivendo. Eu sei que todas nós temos motivos de sobra, muitas das vezes. Porque o inimigo, ele tenta muitas das vezes dizer para nós que nós só precisamos ser felizes. Mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos ser salva e ter sabedoria de Deus para manter a nossa casa edificada. O inimigo tem prendido muitas pessoas em cárceres, enganando, trazendo palavras, mentiras na mente. Ah, você vai ser feliz. Você esquece esse homem, vai viver a sua vida. Larga tudo para lá. E nós estamos vendo mulheres sendo guiadas pela emoção. E mulheres, quando são guiadas pela emoção, elas se tornam mulher manipuladora. Se alguém te trai, você quer trair também. Se alguém fala para você algo que você não gosta, te humilha, você quer humilhar também. Se alguém te bate, você quer bater duas vezes. Porque estou sendo levada pela emoção. Eu estou sendo levada por aquilo que o meu momento está dizendo que eu tenho que agir. Mas Abigail, naquele momento, ela entendeu: a minha função é edificar. A função do meu marido é governar. Mas quem vai edificar, quem vai levantar, quem vai erguer, sou eu. E como que a gente faz isso? Conhecendo a nossa família, conhecendo o nosso marido, conhecendo os nossos filhos, conhecendo aqueles que convivem com nós dentro de casa. E isso, nós como mulher, como mãe, como sogra, que eu estou chegando nessa parte, preciso de sabedoria. Nós precisamos de ser mulheres sábias para edificar nossa casa como mulher, como mãe, como sogra, como avó, e aí vai. Porque quando a gente se casa, a gente não pode levar o nosso pai para dentro da nossa casa, nosso pai físico. Mas Deus é o nosso pai e Ele está conosco. É só clamar, é só chamar por Ele nos momentos difíceis que Ele nos atende. Porque um casamento são duas pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. Se tiver alguém aqui que me diga nesta noite que meu casamento é mil maravilhas, eu não acredito. Porque não tem. Não tem um casamento que é mil maravilhas. Não tem um casamento que nunca recebeu confronto. Não tem um casamento que talvez você chegou e já falou assim: vou largar tudo. Não existe. Porque são duas pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto, com gostos diferentes, por mais que namora, mas vai conhecer quando está debaixo do mesmo teto. E Abigail, ela entendeu isso. Eu preciso edificar minha casa. Eu preciso fazer. Se o meu marido é louco, se ele não está entendendo, se fosse uma de nós, quando eu estava lendo esse texto aqui, eu falei assim: Senhor, o Senhor tem que dar muita sabedoria mesmo, porque se fosse eu ia chegar lá e falar com ele: seu louco, o que é uns biscoitinhos, o que é uns bolinhos, alguma coisa para você dar para esses homens? Você tem tanta coisa. Não, ela não foi lá bater de frente com ele, não. Ela ficou caladinha e foi lá, pegou e falou com os homens: vamos ao encontro de Davi. E quando ela foi, ela não falou nada com ele. Ela encontra Davi. Ela toma aquela afronta que Nabal fez a Davi sobre ela. O texto vai dizer, quer ver? No verso 18, diz: então Abigail se apressou e tomou 200 pães
e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostados, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figos passados. E pôs sobre o jumento e disse aos jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Ela vai e chega para Davi. Quando ela chega, ela se prostra, ela adora, ela dá reverência a Davi. Davi está indo irado, está indo matar todo mundo. Mas ela chega e fala: perdoa a afronta da tua serva. Ela tomou aquilo ali para ela. E quando ela foi, Davi estava decidido. Ela entendeu aquela espada de morte que estava sobre a casa dela, e a sabedoria que ela buscou em Deus. Ela trouxe livramento para a casa dela. Por quê? Porque quando ela encontra Davi, Davi recebe. Davi estava irado, mas ela chegou, ela teve reverência com Davi, ela elogiou Davi, ela abençoou Davi, e ela deu conselho para Davi. Se nós decorremos o texto aqui, vai ver que ela elogia, que ela abençoa e que ela dá conselho para ele. O que é uma sabedoria buscada em Deus? Nos torna mulheres edificadoras, nos faz construir casas sobre a rocha, faz com que pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Porque o que me conduz é aquilo que está dentro de mim. Se a minha emoção me conduzir, eu vou querer fazer o que o mundo faz. Se os meus sentimentos forem aquilo que eu acho que é, se eu não buscar na palavra, se eu não jejuar, se eu não orar, eu vou agir pelas minhas emoções. E aí, eu vou começar a fazer o que o mundo faz, o que todo mundo quer fazer, aqueles que não conhecem a palavra. Mas nós não, nós somos mulheres, princesas do Senhor, escolhidas pelo Senhor para governar bem, para edificar bem a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos que virão, ser uma boa sogra, ser uma boa avó. Eu sempre falo para o Senhor, eu falo: Senhor, coloca em mim aquilo. Foi o que a pastora fez aqui. A gente tem que querer para o outro aquilo que a gente deseja para a gente. Se eu desejo mal para você, eu penso assim, eu tenho que pensar assim: mas eu gostaria de passar isso que eu estou desejando para o fulano? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Porque se a gente deseja para o outro aquilo que a gente não quer para a gente está agindo como o mundo. Porque o mundo faz isso. E Deus, Ele coloca do nosso lado pessoas que nos levam a ter sabedoria. Esther foi uma mulher que jejuou pelo povo dela. Eu te pergunto nesta noite: quantas vezes você tem jejuado pela sua casa? Por esse problema que você está enfrentando, por essa luta que se levantou. Porque não é privilégio de um ou outro passar por tribulação, não. A palavra do Senhor fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Então não é privilégio de um irmão, de outra, não. Todos nós vamos passar. Todas nós vamos enfrentar momentos difíceis. Mas com a sabedoria de Deus, buscando na palavra, o Espírito Santo nos orienta. Quando a gente é conduzido por Ele, nós vencemos. Não foi assim com Jesus? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para vencer o diabo. Então, quando nós somos conduzidos, aquilo que me enche me conduz. Guarda isso. Se eu encho de ira, eu vou agir com ira. Mas se eu me encho da busca do Espírito Santo, eu vou ser conduzida pelo Espírito Santo. Ele que vai me conduzir nas minhas atitudes. Momento de falar, momento de se calar, como Davi mesmo disse: Senhor, põe uma guarda na minha boca. Porque às vezes a gente quer falar, não é hora de falar. E muitas das vezes é hora de falar e a gente se cala.
Então, quando nós buscamos na palavra, oramos e jejuamos, o Espírito Santo nos dá a sabedoria que está lá em Tiago. Pede, que Ele dá e Ele não lança no rosto. Efésios 6 fala que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, para nós vencermos as fortalezas do inimigo, porque o dia mal chega. O dia mal chega. Você já viu que nós nunca nos preparamos para o dia mal? A gente só prepara para as coisas boas. Mas como que eu me preparo para o dia mal? Buscando, vindo nos cultos, adorando. Você está preparando, você está jejuando, mas o seu coração só está voltado pensando no bom, né? A gente é assim, é o ser humano. Aleluia. Tem muitas mulheres que trabalham fora. Quem trabalha fora aqui? Eu já trabalhei muito tempo fora. E isso é errado? Não. Hoje o orçamento da casa está difícil, as mulheres têm que ajudar mesmo. Mas o que não pode é o nosso coração sair para fora de casa. Nós temos que sair para trabalhar, mas o nosso coração tem que estar ligado na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. E muitas mulheres estão perdendo os seus casamentos porque está indo, mas está deixando o coração lá fora. Está deixando o coração no trabalho. Quando chega em casa não quer mais fazer a mesma, não quer mais dar atenção. Eu estou muito atarefada, eu estou muito isso, eu estou muito cansada, eu estou. O coração já está indo embora. E muitos casamentos vão se perdendo por falta de sabedoria. Muitas das vezes nós queremos impor. Eu falo que eu sou uma personalidade, eu sou sanguínea, sou que nem Pedro. Muitas das vezes a gente quer impor coisas e a gente lembra, Espírito Santo, ajuda aqui, desce aqui. Porque não é fácil. Não é fácil. É todos os dias, quando a gente se levanta, pode se preparar. Tem alguém no mundo espiritual que não quer que você se dê bem. Tem alguém no mundo espiritual que não quer que o seu casamento continue. Tem alguém no mundo espiritual que não quer que a sua vida flua. Mas a gente tem que pedir ao Senhor. A mulher sábia, ela edifica a casa. Se nós deixarmos o coração lá fora, nós seremos tolos e nós vamos derrubar a nossa casa. E nesta noite, o Senhor está falando para mulheres virtuosas, para mulheres que estão dispostas a vencer, a edificar, a levantar essa casa. O texto que eu pensei que eu ia trazer a mensagem, mas o Espírito Santo me direcionou para esse, está lá em 1 Crônicas, eu nem vou abrir, vou só comentar, capítulo 4, onde fala da descendência de Judá. É um livro que muitas das vezes quando a gente está lendo a Bíblia, a gente fala assim, eu não preciso ler isso, muito nome, é fulano que gerou fulano, e gerou ciclano, e cansa. Aí você não quer ler. Mas quando chega no capítulo 4, o texto para falar de um homem, de Jabes. Quem foi Jabes? O texto fala que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A mãe de Jabes, no momento em que estava dando a luz, ela sentiu muita dor. E naquele momento de dor dela, naquele momento de esgotamento, ela falou coisas que não deveria ter falado. Aplica a palavra na sua vida enquanto está sendo pregada, porque nós nos encontramos em momentos assim, de esgotamento. E muitas das vezes nós falamos coisas que não queria falar. E aquela dor daquela mãe naquele momento do parto, porque o parto é uma dor esperada por toda mulher. A partir do momento que você descobre que você está grávida, você sabe que vai sentir uma dor. E aquela mulher naquele momento, ela amaldiçoou o filho. Ela poderia dizer assim, está doendo, mas está nascendo a minha promessa. Está doendo, mas está chegando o meu filho. Mas eu creio que naquele momento, pelo nome que ela deu para o filho, ela deve ter dito assim, está doendo, eu não vou aguentar. Está doendo, eu vou morrer por causa desse menino que não nasce.
E quando o menino nasceu, já tinha acabado a dor. Mesmo assim, ela vai lá e dá um nome para ele, é Jabes, aquele que gera dor. Imagina nos nossos dias hoje, Jabes, um nome diferente. Hoje nós vivemos o bullying. Imagina aquele menino chegando na escola, ao cabeçudo. Cabeçudo por quê? Porque a mãe dele sentiu muita dor na hora que ele nasceu. Imagina aquele menino que ele sofreu por causa daquilo ali, por causa daquele momento de esgotamento que a mãe teve na hora do parto. A dor já tinha passado, ela poderia, vou dar um nome de bênção para o meu filho. E não é assim muitas vezes na nossa vida? No momento de desgaste, no momento de dor, no momento de fúria, de ira, a gente fala coisas que a gente não queria falar. E às vezes o vento já passou. A gente não precisava nem falar, mas a gente fala assim mesmo. E a palavra do Senhor nos ensina que tudo que sai da nossa boca é aquilo que já está no nosso coração. Então, que nós possamos ser pessoas que edificam, que abençoam os outros. Mulheres sábias dentro da nossa casa, que o nosso marido olhe e tenha orgulho. Talvez você fale assim para mim, não, você não sabe como é que é meu marido. Se eu te falar como que eu já passei luta com o meu, e para a glória de Deus, hoje, eu estou colhendo tudo que eu plantei lá atrás, porque eu busquei na palavra. Porque teve um momento da minha vida que eu abri a torneira do meu tanque e as lágrimas enchiam o tanquinho primeiro do que a torneira. Porque eu estava enfrentando o meu dia mal. Mas eu busquei o Senhor, eu não parei, eu não desisti. E Deus me honrou. Eu morava em São Paulo, eu vim para cá debaixo de obediência à palavra de Deus, porque o Senhor falou para mim, vai, porque lá eu vou restaurar o seu marido, vou dar um ministério para vocês, e vocês vão me servir. Num pico aonde eu não acreditava em mais nada, porque meu marido já tinha voltado para trás, já tinha batizado, hoje ele batiza, caminha com Jesus, num momento de fraqueza ele não quer mais Jesus. Eu falei, como assim? Não quero mais Jesus. Não quero ir para a igreja, vou ficar na minha. Foi um momento difícil, porque os meninos olhavam para mim e falavam assim, papai vai? Não, então eu não vou também. Vai sim, porque a nossa salvação é individual. E o seu pai vai chegar o tempo dele. Foi luta, os meninos pequenos, mas eu colocava no carro e levava para a igreja. Voltava para casa. E foi tempo. Meu marido veio para cá primeiro do que eu. Chegou que ele juntou com a família católica. Começou a ir rezar terço. Um homem que já era batizado. Que caminhava na presença do Senhor. E quando Deus falou para mim lá, vai, é tempo de ir, eu falei sim, Senhor, ele nem na presença está, como que ele vai, o Senhor vai dar ministério para ele? Como que esse homem vai voltar? Eu não aguento mais. Mas o Senhor, aí eu lembrei de uma oração que eu tinha feito em pensamento dentro do meu carro. Eu falei, Senhor, eu vou fazer essa oração em pensamento, porque eu sei que se eu falo, o inimigo escuta. Eu sei que quando o Senhor fala comigo, eu vou saber discernir. Mas eu faço uma prova com o Senhor, tudo no pensamento. O dia que for para mim ir, o Senhor me dá um sinal. E Deus me deu. Deus usou uma pessoa que eu nunca imaginava para falar para mim que era tempo de eu vir. E naquele dia, para ele mostrar para mim que era ele que estava falando comigo, ele usou a boca dela para falar. Você lembra da oração que você fez dentro do seu carro? Em pensamento? O Senhor mandou te dizer que é hora de você ir. E como dizer não? Porque o Senhor me fez lembrar na hora. E ela falou, Deus tem pressa em ti, Deus tem pressa em te usar, e você vai. Ou eu acredito,
ou eu não acredito. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Eu falei, eu decidi vir. E com menos de um ano, passei dias de luta, dias difíceis, teve dias que eu quis voltar. Teve dias que eu falei, o Senhor falou comigo que ia ser diferente, está tudo mais difícil. Teve dias que eu pensei em colocar minha mudança no caminhão e voltar. Mas eu decidi orar. Eu decidi buscar, eu decidi jejuar. E Deus fez a obra na vida do meu marido. Deus transformou ele. Deus levou ele de volta para a presença. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está na presença, é um obreiro. Deus nos deu o ministério, tem me dado a graça de poder anunciar a palavra dele. E eu estou colhendo, porque mesmo eu desacreditada naquele momento, eu decidi obedecer. Então, quando nós decidimos obedecer à voz de Deus, pode ter certeza que Deus, quando você pede sabedoria para Ele, Ele não te deixa assim, de qualquer maneira não, Ele te dá. Só que nós precisamos nos atentar para aquilo que Ele está fazendo. Porque às vezes nós pedimos, mas, ó Deus, eu pedi, mas eu quero que o Senhor faça. Não. Deus nos dá oportunidade para a gente agir. Esther jejuou para aquele povo e ela obteve vitória. E Deus tem vitória para cada uma de nós. Aleluia. O seu marido, se nós descorrermos a história todinha, nós vamos ver que quando Abigail encontra com Davi e ele recebe todas aquelas ofertas, Abigail volta para casa, Nabal está dando uma festa. O homem está fazendo festa, ele não está nem aí com o que está acontecendo. E outra sabedoria que eu vejo nela, ela não foi lá falar com ele naquele momento, porque ela sabia que ele estava bêbado. E quando você discute com alguém bêbado, você está discutindo com o diabo. Ela usou a sabedoria. Ela falou assim, eu vou amanhã, quando ele estiver bem. E quando ele estava bem, ela procurou ele. Vem cá, marido, vou te contar o que aconteceu. Senta aí. E quando ela fala, o texto vai dizer que o coração dele se endurece, dá um estalo, aquele homem fica, dá um infarto, deve ser. E o texto diz que após 10 dias aquele homem morre. Talvez você está pensando assim, ô irmão, quer dizer que meu marido vai morrer então? Ele vai morrer é para os vícios. Ele vai morrer é para aquilo que está atormentando o casamento de vocês. Você usar a sabedoria. Ele vai morrer para os vícios, para as coisas dessa terra e vai viver para Deus. Para Deus. Porque Deus quer te usar dentro da sua casa, para que o seu marido, se ele tenha a presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida, para que você possa ser conduzida por Ele, para você colher lá na frente tudo aquilo que você está ouvindo hoje aqui. Use a sabedoria do Senhor dentro da sua casa. Talvez tudo que você está precisando é dar um presente para alguém lá dentro, assim como o Abigail fez. Pede o Espírito Santo. Talvez a luta não é com seu marido, é com a sogra, é com o filho, porque cada um tem uma luta diferente. Mas pede sabedoria ao Senhor, porque Ele dá. Se nós formos lá em Provérbios capítulo 14 e nós usarmos a palavra que está lá, a mulher sábia edifica a sua casa, nós iremos construir, e logo você vai ver essa construção edificada sobre a rocha. É sobre a rocha. Jesus, Ele é a rocha da nossa vida. Jesus é aquele que nos chama a construir a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família sobre a rocha. Satanás tem pegado a mente de muitas mulheres encarceradas, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a família, ele quer destruir os lares. Mas você não vai deixar.
Porque você é uma mulher sábia, virtuosa, está aqui numa noite de sábado. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Porque no domingo tem culto. Na minha igreja tem culto na quarta, na sexta, no domingo. Eu fui na quarta, eu fui na sexta, amanhã tem. Eu estou aqui. Você também está. Porque você decidiu ser sábia, a ouvir a palavra do Senhor, a buscar o Senhor, para que você possa praticar lá no seu cotidiano. Porque a sabedoria do Senhor é assim. Ele nos dá para nós usarmos dentro da nossa casa. Nosso trabalho, no meio dos nossos. Amém? Que você tenha a palavra branda em momentos difíceis que você está enfrentando. Porque a palavra branda, ela é uma barreira que é jogada no chão. Porque o amor quebra barreiras. O amor transforma vidas. O amor transforma lares. E lares firmes. Lares com bases. Lares com rocha. Que é Jesus, o centro dessa casa. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Deixa Deus te usar dentro da sua casa. Deus vai fazer, mas Ele conta com você lá dentro, com as suas atitudes, com o seu jejum, com a sua oração, edificando essa casa. Porque quem vai governar é o seu marido, mas a sua sabedoria vai edificar. Guarde isso. A mulher sábia, ela é considerada uma mulher de juízo. A mulher virtuosa, ela anda em retidão. E ela usa a palavra branda. Davi, ele recebeu as ofertas que Abigail levou. E olha só, a sabedoria de Abigail livrou a espada da casa dela. E livrou Davi de sujar as mãos dele. Davi disse para ela que ele entendeu, porque ele falou para ela: não ia estar ninguém vivo se você não tivesse vindo ao meu encontro. Então a sabedoria dela em abençoar, em elogiar, em dar conselhos para ele naquele momento, deu livramento para a casa dela e deu livramento para ele. Então a sua sabedoria vai edificar a sua casa e vai edificar a vida de outras pessoas que talvez você nem conheça. Talvez você nem conheça e pessoas vão olhar para você, vai se inspirar naquilo que você está fazendo e vai também começar a praticar. Então guarda isso. O amor quebra barreiras. A sabedoria de Deus, ela vem. E o Senhor não lança no nosso rosto. Ele nos dá para que nós usemos ela. Então saia daqui hoje, mulheres fortes, mulheres sábias, e vai praticar lá no seu cotidiano. Porque logo, logo, você vai ver que você está construindo, que você está levantando, e que você está edificando a sua casa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente, poderosamente a vida de cada um de vocês e abençoando essa igreja, os pastores dessa igreja. Eu louvo a Deus e trago um abraço da minha igreja, que é o Evangelho Quadrangular. Meu pastor, minha pastora, logo de imediato me deu a bênção para estar aqui.